Boa noite. No Vaticano, um encontro para pedir perdão. Papa preside a vigília penitencial no encerramento do retiro dos membros da Assembleia Sinodal. Igreja celebra a Padroeira das Missões. No dia de Santa Terezinha, a paróquia no centro de São Paulo recebe as relíquias da Padroeira das Missões. Cresce o número de empreendedores com mais de 60 anos. Mais de 4 milhões de brasileiros empreendedores são idosos, ou seja, quase 14% do total no país. Irã amplia a tensão no Oriente Médio com o lançamento de mísseis contra Israel. Avião da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros no Líbano decola amanhã. Em Aracaju, instituição mantida pelas Irmãs Camilianas celebra 110 anos de atendimento a milhares de famílias. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Papa Francisco presidiu hoje no Vaticano a vigília penitencial de encerramento do retiro dos participantes da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Durante o encontro do perdão, o Santo Padre afirmou que a cura da ferida começa pela confissão do pecado cometido. Os participantes da Assembleia Geral do Sínodo se reuniram com o Papa Francisco na Basílica de São Pedro para um momento de reflexão, oração e para pedir perdão por todos os pecados cometidos pelos membros da Igreja. A vigília contou com a presença dos jovens a quem, segundo o cardeal Jean-Claude Hollerich, relator geral da Assembleia, a Igreja confia a mensagem de conversão. Durante o encontro no Vaticano, houve momentos de silêncio, cantos de perdão e testemunhos de uma vítima de abuso, outro da voluntária de acolhida de migrantes e, por fim, de quem sofre com a guerra na Síria. Em seguida, 8 cardeais pediram perdão pelos pecados contra a paz, a criação, as populações indígenas, migrantes e todas as formas de abuso contra a pessoa humana. Também confessaram os pecados contra a pobreza, a família, mulheres e jovens e pela falta de escuta. Uma canção congolesa de perdão foi cantada. Em sua reflexão, Francisco afirmou que a Igreja é, na sua essência de fé e de anúncio, sempre relacional, e só cuidando de relacionamentos doentios se pode tornar uma Igreja sinodal, e questionou: Come potremmo essere credibili nella missione? Como poderíamos ser credíveis em missão se não reconhecermos os nossos erros e não nos curvarmos para curar as feridas que temos provocado pelos nossos pecados? Ti chiediamo perdono. O Papa rezou pedindo perdão por todos os pecados cometidos pela Igreja. O Irã ampliou hoje a tensão no Oriente Médio com o lançamento de dezenas de mísseis contra Israel. Os iranianos disseram que os ataques são uma resposta às mortes dos líderes do Hezbollah e Hamas. O governo de Israel ordenou o fechamento de escolas e locais de trabalho para esta quarta-feira. Em nossos celulares chegaram avisos em tempo real sobre os ataques para que a gente pudesse encontrar um lugar seguro. Foram mais ou menos 20 minutos de intenso ataque, mas a defesa de Israel conseguiu interceptar praticamente todos os mísseis. Amanhã, todas as escolas estarão fechadas e também os locais de trabalho. E seguimos com tantas outras restrições, como reunião de pessoas a céu aberto, voos cancelados. Enfim, a guerra interrompe muitas normalidades na vida das pessoas. Como diz o Papa Francisco, com a guerra todos perdem. O que sabemos através da defesa local, como disse, é que foram cerca de 180 mísseis balísticos que vieram do Irã contra o centro de Israel. Neste momento, o tom da guerra muda, é o que dizem os comentaristas oficiais de guerra, pois são duas potências que têm seus aliados e isso pode levar a outros desdobramentos. Neste momento, as autoridades de Israel estão reunidas para decidirem os próximos passos.
O Patriarcado Latino de Jerusalém já havia lançado uma nota para que o povo de Deus aderisse a uma jornada de jejum, oração e penitência no próximo 7 de outubro, que fará um ano de guerra, que essa guerra começou. E a Igreja da Terra Santa tem se movimentado na oração e na ação, estando atenta como uma presença de paz no meio do povo. O que pedimos ao povo do Brasil é que também rezem conosco, estejam unidos a nós neste combate espiritual. A Canção Nova é sempre a serviço da paz, da esperança, e é por isso que a gente não perde a esperança, a confiança em Deus, mesmo que a terra trema, né? E a terra tremeu aqui hoje em Jerusalém, mas nós temos a confiança no nosso Deus. De Jerusalém, Cristiane Monteiro, para o Canção Nova Notícias. O Itamaraty recebeu o pedido de mais de 3 mil brasileiros que moram no Líbano para deixar o país, que está sob ataques de mísseis de Israel, em meio ao conflito com o Hezbollah. O governo brasileiro organiza uma operação de resgate. A repórter Camila Castro está ao vivo no Palácio do Itamaraty e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Além dos mais de 3 mil brasileiros que solicitaram saída, 9 funcionários do Itamaraty que trabalham na embaixada em Beirute também pediram que seus familiares sejam retirados. Embora a equipe diplomática permaneça no país por mais tempo para coordenar as operações que estão acontecendo, a segurança de seus parentes é tratada como prioridade. O governo brasileiro prepara uma estratégia para trazer todos em segurança. A prioridade é repatriar mulheres, crianças, idosos e enfermos. Todos que solicitaram, no entanto, devem sim conseguir retornar. O presidente Lula autorizou o resgate, que deve começar amanhã, quando o avião da Força Aérea Brasileira, partirá do Rio de Janeiro para trazer de volta cerca de 230 pessoas nesta primeira fase. Outros voos devem sair nos próximos dias. A ação será coordenada pelo Itamaraty e o Ministério da Defesa. O governo também avalia as condições de segurança para realizar o voo de retirada. O conflito envolve os confrontos diretos aí entre Israel e o Hezbollah e gera preocupação entre os brasileiros que vivem lá na região. Por meio de nota, o Sindicato dos Servidores do Itamaraty mostrou desconforto e relatou um clima de temor da comunidade brasileira que vive lá no país. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para você, bom descanso. Camila, obrigado. Olha, a gente muda de assunto porque, para prevenir desastres naturais, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza um trabalho de formação para profissionais e agentes de vários estados do país. O treinamento aborda temas essenciais para atuação em situações de risco, por exemplo, em caso de desastres e incêndios, como os que atingem o Brasil. Os agentes aprendem sobre sistemas de alertas, monitoramento, logística humanitária e gestão de risco. Visando a prevenção, seja ela de queimadas, desastre, a preparação que é a capacitação não só das agências para o desastre, também como da população. A resposta, que é a resposta à emergência em si, né? E a parte de logística humanitária, a questão de gestão de abrigos e a recuperação, que é a parte de obras, que vem o pós-desastre, para que a gente possa retomar a normalidade, né? E dar condições mínimas para a população retornar às suas residências, às suas moradias e a vida normal. Pessoas de diversos estados do país trocam experiências e soluções para os desafios encontrados em cada região. Nós, na Paraíba, não temos muito essa enxurrada, esse deslizamento de terra. Então, é muito importante vir conhecer, porque, como eu falei, as mudanças climáticas nada impede que lá aconteça. Durante o treinamento, os agentes tiveram a oportunidade de conhecer o radar meteorológico, equipamento responsável por detectar a formação de chuvas em um raio de até 400 quilômetros. A função do radar é exatamente ser uma ferramenta de apoio para esses órgãos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco dessas informações, dos radares, das tecnologias que podem apoiar, por exemplo, a Defesa Civil. A intenção aqui é que eles conheçam como é feito o monitoramento, quais são os parâmetros que eles têm de monitoramento, quais os alarmes que eles podem receber, os alertas, os avisos que eles podem receber, para que tudo aquilo que foi feito na prevenção e na preparação possa ser colocado em prática no momento do desastre. A
Há lugares onde é preciso atuar no combate aos incêndios, mas há outros em que a chuva e a frente fria estão chegando. É o caso do sul do país. Uma frente fria ainda atinge os 3 estados. A ocorrência de temporais pode causar pequenos alagamentos. No extremo sul do Rio Grande do Sul, o dia é ensolarado. No Sudeste, há sol em toda a região para esta quarta-feira. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, temperaturas elevadas. A máxima chega aos seus 39 graus na capital fluminense. Uma frente fria leva a umidade aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com formação de nuvens carregadas. Em Goiás e no Distrito Federal, dia quente e sem chuva. A umidade do ar deve atingir seus 17% na capital federal. No norte, há previsão de pancadas mais fortes sobre o Amazonas. Em Rio Branco e Porto Velho, dia de sol no interior dos estados. Chuva passageira deve ocorrer no litoral sul da Bahia e nos estados de Alagoas e Pernambuco. Vamos dar uma conferida nas temperaturas para esta quarta-feira? Mínima de 16 graus em Porto Alegre, máxima de 21 e mínima de 30 graus em Cuiabá e máxima de 41. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para eleger os prefeitos e vereadores que definirão os rumos nos municípios nos próximos 4 anos. É fundamental que cada eleitor conheça bem as atribuições desses cargos responsáveis por promover melhorias na qualidade de vida da população. Cuidar do bem-estar comum. Esse é o papel do gestor municipal. Infelizmente, vemos pelas ruas exemplos contrários, o que leva o povo a desacreditar na importância do voto. O pessoal só promete, mas nunca faz nada. Mas e você? Sabe o que faz um prefeito? O prefeito é nosso representante para conseguir benfeitorias para a cidade, em questão para ir no governo e tentar fazer de melhor para a nossa cidade. E qual é o papel de um vereador? Ele tem a responsabilidade de acolher os problemas e levar até o prefeito para resolver. Com funções diferentes, o prefeito representa o executivo municipal. E a principal obrigação do prefeito é promover o bem comum. Então, é a habitação, é a saúde, é a segurança, é o lazer, é o trabalho. Ele tem que administrar o orçamento municipal, ele tem que se atentar à lei orçamentária anual. Já o vereador faz parte do poder legislativo. Mas o vereador, o próprio conceito de vereança, significa aquele que anda, aquele que transita dentro da sociedade. Esse trânsito possibilita a percepção de problemas, de defasagens. Se engana quem acredita que a democracia acaba nas urnas eletrônicas. É preciso cobrar. Mas essa cobrança é muito legal porque ela é independente da pessoa que foi eleita. Então, se eu votei na pessoa que foi eleita, legal. E se a pessoa em quem eu votei não venceu, não foi eleita, não tem problema nenhum. Eu tenho o direito de ter um posicionamento diante do processo político como um todo. Eu posso ser oposição. E esse meu posicionamento como questionador da ação política não pode ser inibida de jeito nenhum. Ao contrário, ela favorece a qualificação da política. O saque aniversário permite aos trabalhadores a retirada de uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, justamente na data de nascimento do profissional. Este ano, mais de 32 milhões de trabalhadores com carteira assinada fizeram uso desse recurso. Veja na reportagem. Desde 2020, o saque aniversário permite ao trabalhador retirar parte do fundo de garantia no mês de nascimento. Mais de 32 milhões de pessoas, segundo a Caixa Econômica Federal, optaram por este tipo de saque, que trouxe flexibilidade para quem necessita de dinheiro antecipado. Essa parcela, ela geralmente ela começa com um percentual de 30%, mais uma parcela fixa e vai aumentando conforme o valor do saldo que a pessoa tem para receber. Por exemplo, se o trabalhador tem R$5.000 de saldo de fundo de garantia, ele tem o direito a receber R$1.500, que é 30%, mais R$150
reais de parcela fixa, ou seja, num ano ele receberá R$ 1.650. É importante lembrar que o trabalhador que optar pelo saque aniversário permanece nessa modalidade por 24 meses, mesmo que a lei seja alterada. Mas neste ano, esta modalidade tem passado por algumas alterações que podem causar restrições aos trabalhadores. Se aderir a esse saque aniversário, aí implica também em renunciar ao direito do trabalhador retirar, muitas das vezes, o FGTS de forma integral quando da sua demissão aí sem justa causa. Essa é uma das implicações também do saque aniversário. Luiz já fez uso da modalidade algumas vezes e diz que vale a pena poder receber uma parcela do dinheiro para as comemorações no final do ano. Então, eu já fiz algumas vezes, né, o saque aniversário, porque geralmente quando chega no fim do ano, né, isso facilitou bastante, porque a gente precisa de algum dinheirinho, entendeu? Então a gente tem disponível lá e praticamente quase todo ano, no fim do ano, eu aproveito e faço esse uso desse recurso, né? Então ajuda bastante, né? O consumo de medicamentos para a saúde mental cresceu no Brasil nos últimos 2 anos. Ao menos 129 mil pessoas afirmaram fazer uso de remédios. Euterlúcia Rodrigues enfrentou depressão profunda entre 2015 e 2017. Na época, ela precisou fazer uso de várias medicações. Seu gasto mensal com remédios era em torno de R$ 1.200. Hoje, aos 58 anos, afirma estar curada, mas lembra que foi uma etapa difícil, principalmente quando dependia dos remédios. Como foi difícil financeiramente e emocionalmente, era difícil também administrar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estabilizar o humor. A pesquisa de uma empresa especializada em dados e análises para o setor da saúde mostra que entre agosto de 2022 e agosto deste ano, dos 600 mil brasileiros ouvidos, 129 mil afirmaram que usam remédio para tratar a saúde mental. Quem admitiu fazer uso de remédios comprou em média 2 caixas por mês. Esse consumo impactou as finanças dos pacientes. Os gastos mensais aumentaram de R$ 154 para R$ 189. Isso porque o preço da caixa dos remédios subiu de R$ 75 para R$ 94 durante o período dos estudos. Com mais pessoas procurando farmácias atrás de antidepressivos e ansiolíticos, o consumo também subiu nos últimos 2 anos. A pesquisa mostra que o crescimento foi de 18,6% e, segundo especialistas em saúde mental, a tendência pode ser de expansão para os próximos anos. Esta psiquiatra explica os principais motivos para o aumento. A gente atribui isso ao estilo de vida, a gente atribui isso aos eventos catastróficos que ocorreram e a gente atribui também, talvez, a automedicação e a procura de profissionais correlatos que muitas vezes acabam medicando em excesso esses pacientes. Além das medicações, também existem bons tratamentos terapêuticos que podem ajudar nesta fase da vida. Sempre respeitando a vida desse indivíduo. Esse ano foi comemorado, em maio, na Associação Americana de Psiquiatria, que a fé é um dos pilares do tratamento. Então, que maravilha nós podermos contar com a religiosidade do nosso paciente. Proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo que estão com o IPVA atrasado e foram inscritos na dívida ativa vão poder quitar seus débitos com desconto, ou seja, parcelamento da dívida em até 60 vezes nesta etapa do programa Acordo Paulista. Com a chegada do final do ano, os donos de veículos não isentos começam o planejamento para pagar o IPVA 2025. As datas e valores do imposto serão conhecidos no início do próximo ano. Geralmente tento pagar em uma vez só para ter os descontos. Mesmo sendo um desconto um pouquinho. Porque eu já me programo no ano, 13º e tal,
para pagar as despesas do começo de ano e mais o IPVA. Sou autônoma, né? Não tenho 13º, mas normalmente a gente já começa a separar um dinheiro para pagar ele inteiro, que sai mais barato, sai mais em conta. A maior frota do país é do estado de São Paulo. São mais de 34 milhões de veículos, segundo os dados de agosto da Secretaria Nacional de Trânsito. Nem todos os contribuintes conseguem pagar o IPVA em dia. O governo do estado lançou a nova etapa do Acordo Paulista, programa que facilita a negociação de mais de 2 bilhões de reais em débitos relacionados ao IPVA e com o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça do Estado. As vantagens envolvem parcelamentos de até 60 vezes, em até 60 vezes, descontos de 100% nos juros e nas multas, respeitado o valor de 50% do total do crédito. Então, em alguns casos, esse desconto pode reduzir a dívida à metade, não é? Sem a necessidade de entrada. O licenciamento do veículo só poderá ser feito após o pagamento integral da dívida. Quase 1 milhão de contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, devem participar do programa, segundo a estimativa do governo estadual. As negociações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Foi desenvolvido um portal específico para o programa. Lá, os interessados terão todas as informações adicionais, detalhadas sobre o programa, poderão acessar um atalho para chegar ao nosso site de dívida ativa e lá selecionar os débitos, identificar os valores em aberto, entender todas as facilidades e a estrutura desse programa de transação tributária. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que pessoas com 60 anos ou mais já representam quase 16% da população no país, superando pela primeira vez a faixa etária entre 15 e 24 anos. A mudança demográfica traz novos desafios e oportunidades ao mercado de trabalho, especialmente para quem deseja empreender. Após se aposentar aos 56 anos, Rita decidiu investir no próprio negócio. Em 2017, abriu um empório que gerencia ao lado do marido. Meu pai a vida inteira foi comerciante, então o que a gente fez? Ele abriu um empório, resolveu estar montando esse negócio e eu ajudei ele no início e depois em 2017 eu resolvi abrir também para a gente aumentar, porque a ideia era criar realmente uma rede. Quando a gente resolveu abrir aqui, eu não ia ficar em casa sozinha à toa, né? Então eu vim ajudar e estamos levando. E esta realidade cresce no país. De acordo com o levantamento do Sebrae, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, atualmente existem mais de 4 milhões de donos de negócio com 60 anos ou mais, o que representa 13,5% do total no Brasil. É uma população economicamente ativa, então hoje o nosso público 60 mais está cuidando da saúde, está cuidando da saúde tanto física quanto mental, e isso se reflete também no fato de que eles querem contribuir ainda mais para essa economia do nosso país, né? A família de Rita tem vários comerciantes. Com a experiência que tinha em gestão de negócios, aproveitou a habilidade para empreender. Hoje, além do empório, a empresária presta consultoria para empresas e faz trabalho voluntário. Eu acho que a gente tem muita coisa para dar ainda. É muita experiência para simplesmente não repassar. Antes, se aposentava e falava assim, não vou mexer com mais nada, né? Já cumpri meu caminho aqui e tudo mais. E hoje não, elas falam assim, nossa, eu já tive tanto conhecimento, eu tenho tanto conhecimento, eu preciso compartilhar esse conhecimento. Então eu preciso compartilhar boas experiências que eu vivi. Por outro lado, a dificuldade em conseguir uma colocação no mercado formal de trabalho também interfere no cenário. Essas pessoas, elas às vezes não é só um sonho empreender, às vezes elas ainda não se aposentaram, ou mesmo que tenham se aposentado, têm uma família grande, precisam contribuir em casa, ou querem mesmo ter uma outra fonte de renda para complementar, e a alternativa para isso é o empreendedorismo. Em Sergipe, o antigo orfanato comemora este ano mais de um século de existência. A instituição, mantida pelas ministras dos enfermos de São Camilo, trabalha para fortalecer vínculos de centenas de famílias, além do reforço escolar para dezenas de crianças.
Conhecido como Oratório de Bebé, o antigo orfanato foi fundado em 1914. Tudo começou com Genésia Fontes, a dona Bebé, que acolhia meninas para ensinar o catecismo e a palavra de Deus. Meninas pobres, órfãs, meninas abandonadas praticamente. Penso que seja o tempo de guerra, pós-guerra, que estavam muitas crianças assim órfãs. Então ela começou debaixo de um oitizeiro, inclusive nós temos um aqui, que é o símbolo da fundação. E ela dava a catequese debaixo desse oitizeiro, fazia brincadeira com as crianças, próprio da espiritualidade e pedagogia de São João Bosco. Dona Bebé faleceu em 1960. Com o passar dos anos, o oratório passou por mudanças e hoje trabalha com aulas de reforço escolar, oficinas lúdicas e desportivas. A irmã Beatriz está na instituição há mais de 40 anos. Eu me sinto bem porque eu dou tudo de mim para poder deixar essas crianças alegres, contentes e que não falte nada, a menos o necessário. Já são mais de um século do projeto, que envolve atividades de educação, formação cristã e recreativa para cerca de 70 crianças e adolescentes, baseadas nos ensinamentos de São João Bosco. E a gente sempre procura manter esse vínculo salesiano com a espiritualidade, com a pedagogia, com esse método preventivo de São João Bosco, mas também sendo camilianos o nosso carisma é do cuidado da vida. Então é claro que a gente faz de tudo para cuidar dessas crianças, inclusive temos um gabinete odontológico, a gente também convida pessoas da saúde, da nutrição. Milhares de famílias e centenas de crianças são atendidas a cada ano. A Rosália é um dos frutos da instituição. Hoje ela trabalha como pedagoga no oratório. Como eu já fui acolhida pela instituição, já sei da necessidade, da importância do oratório para a sociedade, para a população. Então eu fui desenvolvendo, junto com a irmã Beatriz, esse trabalho e nós estamos hoje aqui com diversas oficinas e o trabalho de convivência com as famílias. As Pontifícias Obras Missionárias e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil iniciaram nesta terça-feira o mês missionário, período para reflexões e ação da Igreja em todo o país. Em outubro é celebrado o Mês das Missões. A campanha missionária das Pontifícias Obras Missionárias reafirma o compromisso evangelizador da Igreja Católica e fortalece sua identidade missionária. Durante este mês são organizadas atividades nas paróquias, escolas e na comunidade católica, para inspirar os fiéis a atuarem na propagação do Evangelho de Jesus Cristo no mundo e juntos construírem uma sociedade mais justa para todos. É no espírito que se descobre a identidade missionária. A presidente nacional das Pontifícias Obras Missionárias explica como a missão nasce do próprio coração de Deus Trino, que chama, demonstra amor e envia. Nós vemos muito bem isso representado na arte que nós temos esse ano, no qual essa imagem da Trindade aparece como 3 planos. Esse plano dourado do Pai, a própria cruz mimetizada, que é o próprio Jesus que nos envia, o centro da missão, e essas ondas, que aparecem como esse Espírito que age a partir de Deus e que permeia toda a face da terra. Esse ano, o Dia Mundial das Missões será celebrado em 19 e 20 de outubro, quando também são enviados envelopes às paróquias para arrecadar fundos que serão revertidos para apoiar os diversos projetos missionários pelo mundo. A missão se faz com as mãos que partilham, por isso é importante a coleta missionária. Também a missão se faz com os pés que partem. Toda essa animação missionária ajuda na cooperação missionária das igrejas que mais necessitam. Aqui no Brasil, o projeto Igrejas Irmãs. Ide, convidai a todos para o banquete. E agora desejamos manifestar a nossa gratidão a você, sócio e benfeitor, que faz com que a Canção Nova siga evangelizando todo santo dia. É com a sua participação que nós podemos viver este mês das missões, período especial na vida da igreja. Vejam só,
Nós fechamos a campanha de setembro com 98% de nossa meta. Estamos juntos nesta grande jornada da vida para fortalecer os vínculos do amor e da caridade. A Canção Nova segue contando com você neste mês de outubro. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação e obrigado por sua fidelidade. Olha, é dia de celebração na igreja que faz homenagens a Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Nossa equipe foi a uma paróquia em São Paulo que acolheu o relicário de Teresinha e conta a história da santa francesa que faleceu aos 24 anos e atrai milhares de devotos pelo mundo todo. Danilo conheceu Santa Teresinha após uma promessa feita por sua esposa Renata e ficou devoto. Ela fez uma novena para Santa Teresinha e normalmente Santa Teresinha dá uma rosa. Só que daí ela foi mais ousada, ela pediu um buquê para Santa Teresinha com rosas vermelhas. E eu, sem saber, no dia 8 de março de 2006, mandei o buquê do jeito que ela falou. E aí foi a confirmação que nós casaríamos na igreja de Santa Teresinha. Teresinha nasceu em 1873 na França. A fé católica conduziu sua família. Era a mais nova das filhas Gisélia e Luiz Martin, que viveram em santidade e são canonizados. As 4 irmãs de Teresinha tornaram-se freiras. Aos 15 anos, a menina de Lisieux entrou para o Carmelo. Ali construiu um caminho de fé e santidade. Vítima de tuberculose, faleceu aos 24 anos e foi canonizada em 1925. E sempre se viu amparada pela graça. E dá esse testemunho para nós, não é? Dessa confiança em Deus, este abandono, a atenção às pequenas coisas. Esta é a via de Santa Teresinha, não é? Neste 1º de outubro, a paróquia dedicada à Santa, no centro de São Paulo, recebe as relíquias de Teresinha em peregrinação pelo Brasil. Para os fiéis, fica a alegria de estar perto de parte dos restos mortais da padroeira das missões. Foi muito bonita, foi muito legal, amei. Como eu sou dos Estados Unidos, ela é a santa que eu escolhi depois da catequese. Ali está parte da perna e do pé, para dizer, é a missionária que segue anunciando Jesus. As relíquias da jovem doutora da igreja passarão por outras localidades e retornarão para a paróquia dedicada a ela, no bairro de Higienópolis, entre os dias 13 e 20 de outubro. Maristela enfrentou o câncer algumas vezes e sempre sentiu a intercessão de Santa Teresinha. Com o diagnóstico de um novo tumor, a chegada das relíquias se tornaram um sinal da presença da Santa de Lisieux nesta nova batalha. Vou ter que fazer uma nova cirurgia, mas a grande graça de Santa Teresinha para mim nesse tempo com a relíquia dela é me dar a paz. É isso que eu tenho pedido nesse tempo com a relíquia, ter a paz e a confiança em Deus. Você pode rever as reportagens no nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista em instantes ao programa Para Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Todos os programas ao vivo. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.